Minha Oi, Rafa! Tudo bem? Oi, Guta, tudo bom? Eu também, Tudo você? bem, tudo jóia. Boa noite, né? Boa noite, Vera, tá Boa entrando aí, noite. chegando. Suelen, Boa boa noite, noite para todo Vera. mundo que tá chegando, Ó, né, Rafa? boa noite, ó, Regina. Gente, Caramba, a sala vai entrando, né? Rafa, deixa eu então dar o início aqui para o pessoal que está chegando, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maria Augusta, eu sou formada na Faculdade de Taubaté, em Psicologia, o Rafael também, né? E aí depois nossos caminhos, eu conheci ele lá e aí nossos caminhos foram para outros lados, né? Mas a gente sempre manteve o contato através das redes sociais e tudo mais. E eu trabalho com clínica hoje em dia, né? E terapia cognitivo-comportamental. E você, Rafa, conta um pouquinho para o pessoal te conhecer aí. Contar um pouquinho da minha história. Bom, conheci a Guta lá na faculdade, na Unital, né, em Taubaté. Nós somos da turma 2012-2013. Também fui para a área clínica desde que me formei. Diferente da Guta, não foi para cognitiva comportamental, eu fui para abordagem junguiana ou a psicologia analítica. Cursei uma especialização aí em São José, pela Unisal. Hoje em dia eu estou cursando uma outra especialização para poder dar aula para o ensino superior, então é docente de ensino superior. Trabalho como psicólogo clínico, atendendo. Meu público aqui em Taubaté é adulto e idoso. Em São José dos Campos, eu dou aula na empresa chamada Geratividade. Ela é uma empresa especializada no desenvolvimento humano, em específico para a terceira idade. Aí lá eu dou aula em alguns cursos, como o programa Melhorando a Memória, eu dou aula sobre técnicas de relaxamento, dou aula no curso de formação de cuidador de idoso, formal e informal. Eu lido com os familiares e os profissionais. E no ano passado eu tive a oportunidade de dar aula na Univap, para a terceira idade. Lá eu dei aula sobre mitologia grega e os arquétipos. Aí envolvi psicologia, mitologia, história. Mais ou menos isso aí, o meu caminho dentro da psicologia. Então, gente, então vocês entendem por que eu chamei o Rafa para falar sobre esse assunto, né? Porque vocês viram aí a experiência que ele tem em relação ao trabalho com pessoas da terceira idade, né? Com idosos, inclusive aí você colocou, Rafa, que eu também não sabia, novidade para mim, em relação aos cuidadores, né? Que é muito importante a gente abordar também, né? Essa questão, porque também quem cuida precisa de cuidados, né, Rafa? Com certeza. Fora que são pessoas que, às vezes, Guta, trazem alguns aspectos de contexto do envelhecer que o próprio idoso não consegue relatar ou, na maioria das situações, nem percebe. Eu costumo encarar que, para algumas situações e algumas variáveis, ou a gente se esbarra com algo que é muito dolorido e aí é difícil de se expressar, ou, de repente, afeta, mas ao ponto da pessoa nem perceber. Sim, com certeza. E eu ia falar para você começar a explanar esse assunto para a gente um pouco melhor, né? E relacionado aí à esfera da psicologia, como que você entende que a psicologia consegue tratar isso nos dias atuais, né? Porque isso se modificou ao longo do tempo, né? Sim, sim, né? Eu tenho assim por mim, acho que vai se modificando ao longo do passar dos dias mesmo. Tanto é que foi temática na época da faculdade, né? Era uma grande preocupação da grade curricular de atender que a terceira idade ou a melhor idade, ela já é uma realidade há muitos anos no país. Eu tenho assim por mim, estudando e em observação prática, quando é que a gente não envelhece? Quem é que paralisa, né, o desenvolvimento humano? Acho que desde lá de quando a gente é um feto, você já está no processo de maturação para se tornar algo que vai chegar a ser. A meu ver, a psicologia acaba proporcionando como forma de trabalho lidar com o movimento da própria vida. Ao mesmo tempo que não controlamos quando vamos nos tornar, abre aspas, velhos, a gente não paralisa nem o tempo, nem a vida. Claro que existem recursos, técnicas que auxiliam para que parte daquilo que é visto enquanto velhice, né, o corpo,
o rosto, que o pessoal modifica Uhum. bastante. Existem técnicas que, se a gente para olhar, então, um olhar clínico, tem algumas questões que envolvem o emocional, né? De como é que ele lidar com esse corpo que está em constante mudança. Sim, com certeza. Eu acho que ainda mais nos dias de hoje, né? As pessoas, eu não sei se isso é uma sensação minha ou não, Rafa, mas que as pessoas elas tentam evitar entrar em contato com esse processo de amadurecimento, né? Como você coloca, esse processo de envelhecimento. E como é que fica o mental, né, das pessoas? É algo que preocupa bastante, né? Que estudando em psicologia, a gente acaba esbarrando de diversas maneiras sobre a temática do envelhecer. Se fosse para eu trocar a palavra envelhecer por uma outra palavra, eu trocaria pela palavra sabedoria, né? Aprendizado. E se a gente joga isso para a situação real do dia a dia, quem é que não quer ser sábio? Quem é que não quer aprender ou dominar algo na vida? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não para pensar que esse domínio, esse aprendizado, ele vem acontecer por conta de alguma experiência. A velhice nada mais é, ou envelhecer, do que a aquisição de várias experiências, de não necessariamente a morte, ou o inutilizável, aquele que está velho, ninguém quer, mas também não deixa de ser uma realidade que desperta as emoções que, ao meu ver, são prejudiciais, né, para a qualidade de vida. E como que você costuma abordar isso nos trabalhos que você faz, né? Por exemplo, lá no Geratividade. Certo, lá no Geratividade tem duas grandes diretrizes, ao meu ver, demandas, aliás. O que acontece? A pessoa que está buscando um curso de formador para cuidador de idoso, ele tem uma percepção que ali tem um trabalho, que ali tem uma relação afetiva também, né? Mas é muito diferente quando eu paro para olhar qual é a limitação que o profissional tem, qual é a limitação que o familiar sente. É mais comum, não é uma regra fechada, né? A família ter uma limitação maior por conta, talvez, de uma aproximação maior e mais longínqua, né? Do que o profissional, mas, ao mesmo tempo, eu diria que são duas maneiras de encarar, né? A primeira delas é uma forma do próprio profissional encarar com a realidade, pode ser dele, de amanhã, e da família também lidar com essa questão de hoje, de repente, é um pai, é uma mãe, é uma tia, às vezes é uma prima distante, mas que amanhã, breve, que não precisa ser daqui 20, 30 anos, pode ser uma situação que envolve o próprio indivíduo entrar em contato com independente dessas duas diretrizes, né? Meu direcionamento profissional ali, enquanto professor e psicólogo, de sensibilizar quem é que não vai envelhecer? Ou quem é que não vai virar maduro? Até porque se a gente para olhar sobre as faixas etárias de desenvolvimento, é mais comum. Quanto mais nova a pessoa antes da fase adulta, mais velha ela quer ser. E depois que a gente ultrapassa essa etapa da vida, que é a vida adulta, que chega às contas, o trabalho, e as brincadeiras, de uma certa maneira, elas são trocadas, o desejo é invertido. E quanto mais amadurecemos, maior é essa vontade de querer voltar a ser criança. E, de uma certa maneira, é bom, porque relembrar é viver, né? Mas, ao mesmo tempo, denunciar algo que é muito delicado da nossa realidade atual, que as pessoas, de uma certa maneira, querem viver para conquistar algo que está para além do próprio corpo. Às vezes está até no próprio corpo. Mas aí eu paro para pensar, se eu preciso preencher tantos campos para fora de mim, como é que eu vou ter um tempo para mim? E aí é a experiência que, a meu ver, uma leitura pessoal, é a angústia da velhice. Eu não vou mais ser produtivo como eu fui um dia. E aí eu acho que é um caminho, né? Para nós, psicólogos, poder atuar. Com certeza. Gente, boa noite para quem está chegando aí. Felipe, a Cris, todo mundo. Sejam bem-vindos, tá? Boa noite. A gente está discutindo aqui, a gente está debatendo as questões sobre o processo de envelhecer, né, Rafa? Sim. E sejam todos bem-vindos. Eu sei que aqui também tem uma pessoa, inclusive, que cuida de dois familiares que são idosos, Rafa. E ela, inclusive, tem relatado para mim
que ela tem sentido pressão, sabe? De como é difícil ela, enquanto cuidadora, vivenciar esse momento. Boa noite para a Fran também, Fê. O quanto é difícil vivenciar, né, Rafa, essa questão de ser cuidador, né? Porque é uma pressão muito grande, exige muito, não só do tempo físico, né? Como do emocional desse cuidador, né? E como que você acha que essas pessoas que são cuidadoras, elas podem lidar melhor nessa questão emocional com isso? Sim, né? É uma responsabilidade, assim, imensurável. Tem uma variação muito grande de como é a família, como a própria família acolhe essa questão. Porém, uma dificuldade que eu venho observando em sala de aula é de que os cuidadores informais, que são os familiares, eles apresentam uma grande dificuldade de poder separar qual é o momento que ele está cuidando de um familiar e qual é o momento que ele disponibiliza para ter atividades e rotina para a própria vida. Sim, porque senão se mistura, né? E fica o tempo todo. É claro que para a maioria das situações, o que dificulta muito essa divisão entre qual é o momento, qual é o dia que eu estou cuidando e qual é a hora que eu tenho disponível para mim, acontece por conta que as famílias nem sempre se apoiam mutuamente, né? Geralmente é medido um cuidador oficial, né? E aí cai sobre esse cuidador uma sobrecarga emocional. E além de toda responsabilidade que envolve se cuidar, tem outra questão que é muito delicada, né? A gente está lidando com uma situação, às vezes, que, dependendo do grau do estado físico e biológico do idoso, pode ter comorbidades de demência, de cuidados de maior dependência, vamos dizer assim, para não ficar muito pesado. E isso envolve, por conta do próprio cuidador querer minimizar cada vez mais esse sofrer do idoso. Só que isso, eu paro para pensar, né? Vai mudar o estado biológico e físico daquela pessoa? Pode ser que facilite. Pode ser que até que facilite. Pode ser um copo d'água, de repente. Pode ser um banho mais... um toque mais cuidadoso. Mas eu paro para pensar. Se uma única pessoa for a única responsável para poder desenvolver todo esse cuidado minucioso, vai faltar cuidado para si mesmo. E aí a gente acaba esbarrando em algumas situações de putz, eu vou ser cuidador ou eu vou ser egoísta e eu tenho que pensar em mim? E aí algo para se pensar quais são as prioridades da vida de cuidador que precisam ser feitas, né, com eficiência e não podem ser negligenciadas, e na vida pessoal também. Quais são as prioridades que, por hipótese alguma, podem ou precisam ser negligenciadas. Para isso daí, acho que é um exercício que é muito bacana, lápis e papel. Risca no meio, divide o papel, coloca quais são os prós, quais são os contras, qual é o peso que cada coisa tem e o que é que dá para ser feito. Porque se a gente parar para pensar, né, sobre lista, pode ser que seja uma lista assim, interminável. E aí vem aquela sensação, né, de, sei lá, uma lista surgir 60 itens para um único dia. E aí você vai correndo contra o tempo. E aí, quando que você vai dormir? Você não vai dormir? Você vai se alimentar? Aí o cuidador, ele exerce o cuidar, surge a sobrecarga, ele não cuida de si mesmo. E aí, como é que ele vai carregar? Não é nem a carga, mas a responsabilidade do cuidado do outro, se ele não tiver qualidade de vida para si mesmo. Exatamente, é muito difícil, né, conseguir conciliar isso. E principalmente na questão que você colocou, quando o cuidador ele é informal, né, que é o familiar. Realmente essas coisas se misturam. E as coisas que eu tenho notado em relação a isso, das perguntas que chegaram, inclusive, né, muitas coisas aqui relacionadas à questão de como lidar com essa situação que exige tanto e, ao mesmo tempo, tem pessoas, por exemplo, que a gente ouviu lá na enquete, eu não sei se você lembra, Rafa, uma dos comentários foi que a pessoa precisa de cuidado, acho que era a mãe de alguém, precisa de cuidado, mas ao mesmo tempo ela não quer que ninguém cuide,
E ela ficou ociosa, sozinha na casa dela. E aí, né? Como é que fica essa situação? É porque eu acredito, assim, que a gente enfrenta uma situação ambígua aí, né? Tem aquilo que o familiar está percebendo, tem aquilo que o idoso está colocando, e aí eu vou partir para a questão mais imaginária possível. É mais comum as pessoas lidarem com o envelhecer com um comportamento mais infantilizado, até mesmo na hora do ato de cuidar. Ai, tadinho, ai, Mariazinha, ai, não sei o que lá, indo. E isso, de uma certa maneira, invalida quem é aquele ser humano que é uma pessoa experiente, que provavelmente tem uma história de vida singular, como todos nós, uma vivência, se de fato tiver algum grau de dependência. Eu imagino pelo seguinte, tem uma variável que, ao meu ver, é algo que determina muito e ajuda para a gente poder entender qual a diferença entre o cuidador informal e o formal, certo? A pessoa que trabalha como cuidador formal, ela tem hora para entrar e hora para sair. Ela tem dia de folga, ela tem salário, aí eu paro para pesar na balança. Familiar tem hora para entrar e para sair? Dificilmente. Só quando tem um esquema, a família se organiza para que o cuidado aconteça de forma com que todos contribuam, não à sua maneira. Dificilmente tem uma ajuda de custo. Provavelmente ele vai dispor de um tempo, de dias, que ainda que seja para fazer o bem para alguém que lhe ama, é um tempo que não vai voltar atrás. E ainda tem um adicional muito grande. Ele vai lidar com alguém que provavelmente existe muito afeto em relação a essa pessoa. Não é um afeto de, eu conheci um fulano no meu trabalho e me identifiquei. Não. Esse afeto está presente porque provavelmente é alguém que participou da história de vida desse cuidador. E aí é algo que é muito delicado de tocar, mas ao mesmo tempo é significativo. Nós estamos sempre preparados para comemorar aquilo que é novo, aquilo que é bom, aquilo que é gostoso. E aí, quando entra na situação onde é necessário cuidado, mesmo que a pessoa não pense ou não vivencie propriamente dito, entrar em contato com a possibilidade de dizer adeus. Sim, né, Rafa? Mexe com qualquer um. A Cris comentou aqui que tem a diferença do vínculo afetivo também. Cris, eu acho que, eu não sei, comenta aí pra gente se é isso que o Rafa tá colocando aqui. Né, Rafa, isso que eu estava colocando, que o cuidador familiar tem essa questão afetiva do envolvimento junto, não é alguém de fora, né? Então, tá aí o tempo todo também tem o sofrimento emocional de ver a finitude de perto, né, de uma pessoa que ela ama, né, Rafa? Sim, e aí, a questão do adeus nem sempre é algo atual, pode ser um adeus simbólico, como, por exemplo, algum familiar que de repente não vai poder participar de uma confraternização de família, não vai poder participar de alguma rotina diária, como, por exemplo, já acompanhei idoso em atendimento domiciliar que não poderia fazer algo que ela gostava muito, para cozinhar. É uma casa muito ampla, uma família muito grande, mas o maior sofrimento não era a questão do amadurecimento, do envelhecimento. Pelo contrário, não era nem o depender de outras pessoas para cuidar de si mesmo. Era de não poder ter o prazer de ir na cozinha e ter mobilidade suficiente para cortar os alimentos, para cozinhar, para ficar na beira do fogão. Então, assim, às vezes a gente se esbarra com a questão do envelhecimento e pensa só na morte física, né? Mas eu paro para pensar sobre algo maior, né? Quantas pequenas perdas acontecem até que de fato uma grande perda aconteça. Sim, acho que seria referente à morte social, né? Que são a perda das funções, né? Gradativa. Sim. Então, como vai ficando o papel enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto, né, que gostava de cozinhar e já não consegue mais. E até questões básicas, né, Rafa? A questão de autocuidado mesmo, como higiene. Sim. Eu acho que a Cris comentou mais alguma coisa aqui, que existe o conflito de sentimentos entre familiares e o idoso. Você entendeu a colocação? Sim, isso é muito comum. Por exemplo, talvez seja algo que até ela venha vivenciar, ou observar, ou estar presente,
quando há divisões de tarefas não tão justas, né? Não tão iguais. E aí, além das tarefas, acho que entra outras questões que envolvem o cuidado, né? Quais são as decisões que vão, de fato, validar o que vai ser feito? Como, por exemplo, outro dia no curso de formação para cuidador de idoso, né? Estava acolhendo um relato lá de uma profissional onde ela estava tendo um grande problema em relação a qual é o procedimento que ela deveria fazer. O médico estava dando uma orientação, é uma família com 3 filhas, se eu não me engano. Uma das filhas, que era quem paga o salário dela, estava dando outra orientação e as outras 2 filhas, uma terceira posição para ela fazer, ó, você vai fazer assim, você vai fazer assim, você vai fazer assado. E ela, enquanto profissional, na dúvida, o que eu faço? E aí, enquanto psicóloga, a minha grande preocupação olhando, claro, para a dúvida da profissional, e a idosa? Ela fala? Ela tem ciência do que está acontecendo? Qual é o grau de dependência que ela tem? Ou, se ela tem todos esses domínios, né, reservado, qual que é a vontade da idosa? Sim, né? Ela tem o direito de ser ouvida, né? Sim, com certeza. Ela precisa ter isso validado, né? Aí a profissional, né, dentro da sala de aula, ficou pensando. Ela falou assim, ó, minha vontade era, de fato, perguntar para ela o que ela queria fazer. Então, muitas vezes a solução é ter que sentar todo mundo para todas as partes serem ouvidas ao mesmo tempo. É que naquela situação, no contexto dessa pessoa, não era possível. Mas, ao mesmo tempo, nada mais justo do que todo mundo ter a própria fala validada. Porém, quando eu percebo que quando há um grau de dependência maior, ou até mesmo total, é mais conflitante ainda entre os familiares decidir como lidar, o que vai fazer, e aí entra uma disputa que, a meu ver, ela é simbólica, às vezes inconsciente, tá ali entre tá velado, mas não tá, as pessoas percebem, as pessoas não percebem, que só demonstra quem gosta mais, quem cuida mais, e necessariamente não é uma conta que bate. E pode ser que algum familiar até se afaste por não saber lidar com a finitude da vida ou com o adoecimento da própria vida. E aí eu acho que são situações e situações, não dá para fechar num único parâmetro. Olha, é conta disso. Sim, com certeza. Então, nessa questão que foi trazida para a gente na enquete, em relação à idosa que não quer participar, né, ir para casa da filha para ser cuidada, então, o que você sugere? Exatamente isso, de ter uma conversa, né, com a família e com ela, para que se encontre algo em comum, então, né, para que possa ser feito para melhorar a qualidade de vida dela, né? Já que sozinha está ficando difícil. Sim, até mesmo porque às vezes pode ser que seja uma dificuldade da própria idosa em poder estar numa situação onde ela está sendo mais, entre aspas, né? Ou pelo menos vem aquela sensação de tá todo mundo me olhando porque eu não estou conseguindo fazer a mesma coisa como eu fazia antes. Quando, na verdade, às vezes, pode ser que ela nem perceba que seja um desejo dos familiares estar mais próximo, poder cuidar melhor até. Pode ser um pequeno conflito. Assim como pode ser, de repente, uma preocupação dos familiares em relação para não correr o risco de negligenciar. Ela está, entre aspas, sendo resistente ao cuidado, aos tratamentos. Comum também. Mas também não é uma regra fechada, é só um sinal. Então, você acha que o caminho é a conscientização mesmo? Sim, sempre. Acho que tem que ser válido, né? Por conta que quem é que de fato detém a resposta de como é que está aquele corpo? Qual é a sensação que está predominando naquele corpo? Claro que os dados clínicos, né, denunciam várias questões do próprio corpo, mas quem é que de fato vai lá e fala, é dor mesmo que eu estou sentindo, a minha dor é muito grande? É a própria pessoa. E aí é uma forma também de validar a voz e também não infantilizar, que é o que é muito comum em situações inversas entre pais e filhos pequenos, né? E achar que, tá fazendo para chamar atenção, isso é birra, isso é pirraça.
Claro que todo mundo faz isso ao longo da vida, né? São as Uhum. conhecidas barganhas emocionais. Quem nunca? Seria diferente, né, na terceira idade. Uhum. E deixa eu te perguntar outra coisa, Rafa, que veio até a gente, foi em relação à dificuldade que os filhos têm, a maioria colocou que tem dificuldade em ver o envelhecimento dos próprios pais. E a que você acha que está ligado a isso também? Você acha que também tem a ver com isso de, nossa, eu estou vendo a finitude de alguém aí que em breve pode ser que eu perca. Você acha que está ligado a isso ou tem outras questões por trás de você ver os seus Sim, pais envelhecendo? sim, sem sombra de dúvida, né? Existe o fator da perda, e existe a substituição, a meu ver, de uma forma assim, simbólica novamente, né? Quando os reis e as rainhas morrem, quem é que substitui o reinado? Quem é que dá continuidade? Aí eu Uhum, paro para observar as histórias, né, fantasiosas, as princesas, os príncipes, e quer queira, quer não, é uma organização que as famílias, elas repetem. Então existe o pai, a mãe, que viram avós, que viram bisavós, aí os primeiros filhos do casal viram avós, que vão virar bisavós, e assim é a continuidade. E é uma forma, talvez, de encarar que não é só a perda de alguém, mas que eu também vou chegar lá em algum momento, né? sim, com certeza. E isso dá angústia, né? A gente pensar Nossa, nisso, né? com certeza. Porque eu paro para pensar assim, a gente acaba esbarrando numa outra situação muito próxima com relação ao tempo, né? Não é só Uhum, paralisar o tempo, como é que eu vou controlar esse tempo? É uma frase que é uhum, muito comum nas redes sociais, pelo menos eu esbarro com uma certa frequência, o tempo vai devagar, pega leve, sim. é muito rápido. As pessoas veem os filhos crescendo Uhum, e olham para que, nossa, continua bebezinho, mas eu paro para pensar, né? Não querem, eles crescem para quê? O que uhum, acontece se eles não crescerem? Os pais também não vão crescer, também não vão envelhecer. Logo, uhum, não envelhecendo, a gente vai alcançar aquela fonte tão sonhada nos contos de fada, que é a fonte da vida, né? Fonte da uhum, juventude, aliás. E uhum, aí a gente encara com outras questões aí da sociedade que é mais atual, que também está presente na terceira idade. uhum. E você acha que tem como a gente se preparando ao longo da vida para chegar lá na frente já com um emocional melhor, já preparado para lidar com certas questões que podem surgir? Sim, sem sombra de dúvida, né? Da mesma maneira que o idoso precisa ter a fala e a escuta validada, né? De modo que essa validação vai trazer consciência para ele sobre a própria realidade corporal, espacial e emocional sobre quem ele é. Nós, em Uhum, qualquer fase do desenvolvimento, também precisamos, né? Desenvolver a consciência de que quem que eu sou, aonde que eu estou, o que que eu estou fazendo. Aí são uhum, conflitos e situações e questionamentos que a psicoterapia trabalha de uma forma muito ímpar, né? Qual é a identidade uhum, que você está assumindo? Essa identidade ela tem uma proximidade ou ela é muito distante do seu plano de vida? Que, uhum, a meu ver, é algo que está muito em voga dentro de todas as profissões. Então, assim, a minha percepção em relação, né, se lá na frente dá para poder alcançar qualidade de vida, acredito que sim. Por uhum, mais que a luta e a corrida das pessoas é contra o tempo, tenho por mim que quanto maior o número de experiências que promovam autoconhecimento ou conhecimento sobre a própria realidade num primeiro momento, vão garantir qualidade de vida para todas as pessoas. Porque aí eu paro para pensar sobre os grandes sintomas atuais, né? Que ou é a ansiedade ou é o deprimir, que, sim, a meu ver, num primeiro momento, são provenientes de ou pessoas que querem provar muito sobre o mundo ou pessoas que estão com medo de provar sobre o mundo. E são dois polos extremos que colocam qualquer pessoa para poder pensar sobre qual é o mundo que eu estou vivendo.
talvez a ansiedade é o mundo lá de fora, e Uhum. talvez o deprimir é o mundo de dentro que eu não estou vivendo ou que eu estou vivendo demais também. Sim, com Eu certeza. não sei se é mais ou menos isso, sua pergunta. Dessa linha, sim. E o que mais eles abordaram aqui foi em relação a isso. Eu acho que tem muita coisa a ver, porque em relação a se sentir assustado, né, com a velhice. Pensar na velhice assusta. Por que assusta, né, se parar para pensar? Colocando isso tudo que você refletiu aí desde o começo, né? Talvez seja muito ligado àquela sensação de, justamente o que você falou, falta de autoconhecimento, talvez, né? Do propósito da vida dela, do objetivo de vida, do que ela almeja lá para frente, né? Como que ela se pensa no futuro, né? Porque talvez, eu acho que essa não preparação ao longo da vida e essa não reflexão e autoconhecimento ao longo da vida é que leva a gente a chegar nessa idade e falar, putz, o que eu fiz na minha vida e agora, né? E aí a pessoa às vezes se vê aposentada, sem um trabalho, sem vontades, sem objetivo mais, né? E se vê sozinha muitas vezes. E eu acho que tá nessa questão aí, né, que a gente estava colocando, de como se preparar e se preparar mentalmente e emocionalmente, né? Lá para frente. Você falou você usou uma palavra que me despertou uma lembrança aqui muito bacana, né? Dá pra gente fazer uma ligação aí, né? Qual é a imagem do idoso atual brasileiro que é vendido? Ou ele é um aposentado, encostado em INSS, ele é pensionista, certo? O que essas três possibilidades de pessoas fazem no dia a dia da realidade atual do Brasil? De uma maneira assim, superficial, ela perde o trabalho, ela perde o que ela tem para fazer para ou ter uma sensação de ser útil, provavelmente. Porque, por exemplo, eu moro na cidade de Taubaté, isso é muito comum. A cidade ela é recheada de praças, certo? Às vezes tem uma rotatória e a rotatória vira praça. Nas praças, eles colocam aqueles bancos de concreto, né? Geralmente tem desenhado o tabuleiro para jogar dama, xadrez. E o que é muito comum aqui na cultura, né? É a Praça dos Velhos. Mas por que Praça dos Velhos, né? Porque eles vão ativar o ponto de vista. Então, assim, até mesmo quem ainda não chegou, assusta talvez pensar que o seu final, se você tiver saúde e não tiver nenhum grau de dependência severo, é que ou você não vai ter o que fazer da sua vida, ou pode ser que você caia lá na Praça dos Velhos. Sim, e você fique inútil, né? Entre aspas, aí, que é o que eles pensam, né? Exato. Eu fico imaginando como é que seria viver uma vida com um repertório de possibilidades reduzida a, sei lá, 6 coisas para 7 dias da semana. Triste, né? Sim. Quando na realidade isso não se aplica para a maioria das pessoas, né? Eu gosto de encarar que talvez as pessoas que estão lá na praça, elas têm uma oportunidade que nós estamos na correria do dia a dia do trabalho, não temos. Que é poder apreciar o nascer e o pôr do sol, ver como que está o movimento no bairro, saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e até situações mais ímpares, como, sei lá, ajudar uma pessoa que está perdida num bairro, ou alguém que quer chegar em algum lugar, e de repente eu que moro no mesmo lugar há cerca de 20 anos, não sei, alguém que está lá na praça sabe melhor do que eu. Sim, com certeza. E aí é uma questão assim, de qual é o ângulo, qual é o ponto que você pega para observar como é envelhecer. Sim, é um grande desafio, né? Com certeza. E eu acho que está ligado também àquela questão de satisfação pessoal, né, também. Porque às vezes vai ter aquele perfil de pessoa que vai gostar desse tipo de coisa, de ir na praça, jogar dama, conversar e tudo mais, né? Assim como vai ter o outro idoso que vai preferir ir dançar, ir no baile, tem esses bailes, né, da terceira idade. Agora, Rafa, eu tô indo em Lençóis Paulista. Então, tipo assim, eu, se não me engano, acho que é menor que Taubaté. Caraca! E também tem essas questões aí, tem a praça que eles jogam os jogos lá, tem todo
toda essa cultura também. E tem o baile da terceira idade. E tem bastante gente que vai. Eu fiquei impressionada quando a gente passou perto, o tanto de idosos que vão. Então, assim, tem perfil para todos, né? Os que são mais ativos, os que gostam de viajar, os que não, né? Os que preferem ficar mais em casa, outras questões distintas, né? Mas isso que vai o autoconhecimento também, né? Sim, e isso acaba esbarrando até nas questões que preocupam os familiares, né? Nossa, mas ele só fica lá na praça, nossa, ele só fica dentro da casa, nossa, só vai no baile, agora não para mais dentro de casa. Até porque aí eu paro para olhar esse fenômeno, né? Ainda que uma pessoa venha envelhecer dentro da sua família, ela também tem escolhas individuais. E o quanto que é para o familiar que ainda não chegou nessa fase, tem que lidar com a liberdade que o outro tem, ainda que ele seja dependente. Sim, com certeza, porque o que importa ali é ele estar feliz, né? É ele estar realizado na situação que ele está, né? Então, assim, tem pessoas que vão entrar, que têm aí uma tendência maior para entrar em depressão, porque trabalharam muitos anos e de repente se viram sem nada, e tem essas outras pessoas que não, que já planejaram chegar nessa idade, né? E já tem objetivos e já tem um plano de como quer envelhecer, né? De como quer terminar a vida, né? Eu acho que o principal talvez seja isso, né? E outra, talvez a preocupação seja, né, que às vezes atingir qualidade de vida e felicidade na terceira idade envolve com algo muito complexo. E, na realidade, em nenhum momento da vida é algo muito complexo. Muito se fala sobre autoconhecimento, muito se fala sobre psicoterapia, muito se fala sobre o prazer, mas ao mesmo tempo a gente esbarra na realidade social, não pode, não tem como, não é o momento. É claro que o não, ele é necessário para muitas coisas, e ensina muito. Mas eu paro para pensar, o que o não está querendo dizer para aquele que está ouvindo? Para a terceira idade, para os familiares, muitas vezes é reconhecer que ainda que seu pai, sua mãe seja muito dependente, ele ainda tem um grau de lucidez, ele ainda tem escolhas para fazer e ainda há tempo de vida. Por que não? Sim, né? Por que não aproveitar aí o final da vida, né? Até como já não trabalha mais, aproveitar de fato para ter outras realizações, ter outras satisfações que às vezes a vida em si até então não permitiu, né, que tivesse certos prazeres, certos sonhos satisfeitos, né? Com certeza. O que era muito comum. Hoje em dia eu não sei por conta que eu perdi contato, mas aqui em Taubaté era muito comum algumas comunidades de igreja promoverem excursão da terceira idade. Você vê a manifestação das pessoas ali, emocional, não dá nem para dizer, nossa, era alegria, uhul, era festa. Não sei. Eram muitas pessoas para poder definir de uma única maneira. E o quanto que a preocupação, talvez, por conta de a gente estar a todo momento na ativa, preocupado com perder toda essa produção, aliás, toda essa atividade, faz com que deixemos com medo, que o próprio idoso também queira sonhar, que ele possa realizar. Né? É uma realidade que talvez era mais presente quando eu dava aula na Univap, no sentido de ser um número muito grande de idosas e idosos reunidos num único lugar e muitas ideias bacanas, claro que não dava para todas serem aplicadas ali dentro da Unisal, Univap, mas que, enquanto o relato de como a família abordava projetos, coisas simples, sabe? Fazer uma excursão para ir numa cachoeira, não pode levar isso para casa porque a filha nunca que vai deixar eu ir. Aí, enquanto professor, né, a minha atuação era mais limitada, né? Como assim você não vai poder ir? Meu sonho uma das alunas era conhecer o sítio do Pica-Pau Amarelo. E do lado, Taubaté. Você é lúcida, tem sua aposentadoria, não pode pegar um ônibus e ir pra... Não posso, minha família não deixa. Então, assim, gosto vai de olhar escolhendo, né? De uma forma muito generosa, né? O que tem dentro do não? E se a gente ficar só na resposta, não posso, contagia a tristeza, né? E com fica, certeza. putz, sabendo que eu ia, no final da aula, eu voltaria para Taubaté, né? Taubaté, sítio. Pois é, né?
Então, Só as Rafa, coisas bem simples. então o que você tem para deixar assim, de uma reflexão geral assim que o pessoal pediu, né, em relação a esse processo de envelhecimento aí, como que a gente pode fazer para a gente lidar melhor com isso ao longo da vida e chegar nessa idade de uma forma mais saudável, né, sabendo lidar melhor com isso tudo. Certo. Certa vez, num grupo de estudo, ouvi de uma colega de profissão, uma psicóloga, Danusa, lá no Diretividade mesmo, uma frase que me fez muito sentido. Não era sobre envelhecimento, era um grupo de estudo sobre o luto, né? E ela fez uma pergunta que eu levo comigo desde o dia que eu ouvi a primeira vez. Você se prepara para, na maioria das vezes, para ser pai, para ser mãe, você se prepara para ir para a escola, você se prepara para chegar no corpo que você quer, você se prepara para atuar numa profissão que você quer. Você planeja muitas coisas ao longo da sua vida. Você planeja viver, mas a gente não planeja como é que eu quero morrer. Aí, trazendo essa pergunta para o envelhecimento, que está ali muito próxima, quando a gente para pensar sobre grandes temas da vida, como é que você planeja a sua velhice? Talvez essa seja uma grande pergunta que precisa ser feita. E não é só no sentido de, eu vou trabalhar muito para poder descansar e viajar. Também viajar cansa. Nem todo mundo vai suportar fazer 365 dias do ano viajando. Dá para ir fugindo da vida a todo momento. Então, talvez, a minha reflexão, minha visão geral o que é que você quer da sua vida para viver depois de amanhã? Então, amanhã ainda está muito próximo. Eu acho que então o que você coloca é a gente ir refletindo ao longo de uma questão mais próxima, né? Com o passar do dia e pensando. Foi isso que você colocou? Porque acho que deu uma travadinha no vídeo. Isso, é nesse sentido mesmo, né? Porque se a gente para pensar e definir algo único, seria algo mais ou menos como eu gostaria que você escolhesse hoje o que é que você vai comer em todas as suas refeições pro resto da sua vida. Um único prato, uma única comida. E não tem como definir. Talvez a preocupação da maioria das pessoas seja aonde é que eu encontro a felicidade ou aonde é que eu encontro a qualidade de vida. E aí, enquanto psicólogo junguiano, eu me pergunto aonde eu encontro a não qualidade de vida, aonde é que eu encontro o oposto da felicidade, que ainda que sejam situações ruins, na maioria das situações conflituosas, aonde eu adoro estar. Mas se você almeja alcançar a felicidade, por que você fica sentado na cadeira da tristeza, ou da preocupação, ou da inquietude? Porque provavelmente, de uma forma muito geral, tem alguma resposta para você caminhar até o outro lado do polo oposto e talvez encontrar aquilo que é felicidade, aquilo que é prazer. E de uma forma assim, geral, além de saber, ou talvez planejar o que, é que você espera para sua velhice, como é que você quer de fato chegar lá. Existe uma grande diferença entre planejar e realizar. Porque senão fica muito naquela fala de eu quero um dia. Eu quero um dia. Eu quero isso. Quem sabe? Sim, e aí, nunca foi nada em prática, né? Exato. E para se alcançar, de fato, tem que pisar na dura realidade, encarar os nãos e se perguntar como é que eu posso tornar possível essa situação. Independente do quadro clínico. Seja físico, biológico, emocional, por que não? Sim, e eu acho que isso que você colocou tem muito a ver, assim, a gente ir colocando, de fato, não só o planejamento, mas pequenas realizações ao longo da nossa vida, vai fazer com que lá na frente a gente tenha um todo, né, que a gente construiu e solidificou ao longo disso tudo, né, não foi um monte de coisa que a gente foi só querendo fazer, que nunca fez, e aí de repente chega lá, e aí, o que eu faço agora, né, e nunca concretizou nada. Então... Eu brinco assim, que é um grande risco de você se tornar colecionador, ou de sonhos ou de lembranças.
E é uma escolha para se fazer. Você quer colecionar o quê? Uhum. Projetos para ou realizações de? E dentro das duas vivências, tem aquilo que você vai ser muito satisfeito e vão ter algumas frustrações no meio do caminho. É esperado. Sim. Sim, mas então, e aí que tá, né? Porque você esperar chegar à velhice para daí você falar, bom, agora eu vou fazer tudo o que eu queria, fica também complicado, né? Porque a gente nem sabe como que a gente vai chegar e vai chegar, né? Não, E se vai igual dar outra tempo? pergunta que é... Exato. Era isso que eu ia pontuar, né? Quando é que vai acabar? Exato. É uma pergunta que não dá para responder. Que às vezes se planeja tanto para um momento ideal, aí eu costumo ter uma percepção, né? Mas quando que é o momento ideal? Geralmente as Uhum. pessoas respondem, né? Quando eu estiver financeiramente estável, quando emocionalmente eu estiver estável. E aí eu me pergunto, antes de devolver a pergunta, se você vai dar a sua estabilidade emocional para conquistar a sua estabilidade financeira, quando você tiver uma, você não vai ter a outra. Como é que você vai Uhum. chegar lá com as duas nas mãos? E aí chegar lá com aquela sensação de agora eu tenho que correr contra o tempo. Uhum. E aí, como é que você corre contra o tempo? Exato, Tem olha o que o como. Felipe colocou, ó. Tem que aproveitar a caminhada e não esperar o destino final. É exatamente isso mesmo, Fê. Exato. Olha, É o Felipe bem está isso. acompanhando legal, hein? É isso mesmo. É isso mesmo, porque senão a gente vive aí uma vida vazia, né? Em função do quê? Para chegar lá na frente e tentar recuperar esse tempo perdido que a gente não vai dar conta de recuperar, né, Rafa? E eu acho que Sim, quando a gente chega na velhice, tudo que a gente fez, de fato, contribui, inclusive, para a nossa saúde mental naquela idade, né? sim, sim, sem sombra de dúvida. E o que é muito comum quando se para pensar sobre planejamento pelo menos do que eu já observei, a primeira pergunta é: por que eu quero isso? E aí, enquanto observador, eu sempre sinalizo, mas você se perguntou o porquê? Porque geralmente Uhum. está relacionado a uma resposta racional entre sim e não. Mas você já perguntou para o seu sentimento para que você precisa fazer isso? Pra quê? É a Qual, pergunta. qual é o sentido que você vai encontrar lá? Talvez uma das possibilidades é poder encarar e tentar unir dois aspectos da vida: a razão, a emoção. Tem hora que elas vão brigar mesmo, não vão Uhum. combinar, vão se chocar. Sim, Mas aí sim. a gente tem que olhar de uma forma assim muito generosa para poder tentar entender o que tem lá dentro. Como é que uma pode combinar com a outra? Ou como é que eu posso dar passagem tanto para a razão quanto para a emoção ajudarem no meu caminhar da vida? Sim, eu Talvez acho que você está falando que é importante é o equilíbrio, né, Rafa? Porque a gente, exato. assim, nunca vai estar perfeita, a gente nunca vai atingir 100%, tá tudo certo em todos os aspectos da vida, né? Em tudo que a gente quer, com o que a gente deve, com o que a gente tem que. Nunca a gente vai conseguir conciliar tudo. Mas, assim, o fato da gente conseguir aproximar, né? Eu acho que Sim, já fica mais fácil a gente não, conseguir ir realizando as coisas, né? sim, sem sombra de dúvida. É algo muito próximo, por exemplo, que não sei se a maioria das pessoas já assistiu, né? Gosto muito, que é o Divertidamente. A importância É muito bom. da variação, né? Das nossas Sim. emoções. No Uhum. primeiro momento, o impacto é que a alegria é o mais importante, né? Mas o que a gente tenta aprender para com as outras emoções? Uhum. Talvez com nojo, aquilo que denuncia qual é o limite do possível, do impossível. Uhum. Hoje ter a raiva quais são as situações que vão nos despertar a ter explosões emocionais, né? E o medo é até onde eu posso ir. Porque Uhum. se a gente ficar só na euforia, da alegria, talvez da raiva, você não vai ver limite nunca na vida. Você vai só ver, sim, eu posso. Sim, eu posso. Sim, eu mereço. É. E E sem aí, consequência, né? Aí fica muito complicado. ah, e aí a gente acaba perdendo, né, algo que é muito importante. Como é que você vai ter qualidade de vida se você só disser sim para suas vontades? Uhum.
Sim, é muito importante aprender ao longo da vida a conciliar isso tudo, né? E eu acho que isso tudo, no fim, vai contribuir lá na frente para você se tornar uma pessoa mais também centrada, madura, né? E mais realizada, de fato, né? Com a sua história toda de vida até aquele momento. Para dali para frente, na sua velhice, você também colher os louros da lembrança disso tudo que você realizou, né, da semente que você plantou de fato ao longo da sua vida, né? Eu acho que isso tudo também complementa a saúde mental do idoso, né? Não só o que ele vai vir a fazer dali para frente, como tudo que ele fez até então, de fato, né? Sim. Tem uma outra questão que você falou, uma outra palavra que você falou, e é muito bacana, né? Pelo menos me vem em forma de uma pergunta, né? Quando você para pensar, como é que eu vou chegar com qualidade de vida na terceira idade? Eu sempre me deparo com essa questão, que qual é o legado que você quer deixar? Qual o legado? Boa pergunta, hein, gente? Qual o legado que vocês querem deixar? É importante essa reflexão. Porque uma coisa é você se preocupar com todas as suas vontades e realizações individuais. Só que nós vivemos num planeta que tem sei lá quantos habitantes. Sim. É inevitável não ter socialização, não ter essa troca entre as pessoas, ou você não precisar de um serviço que exista uma outra pessoa. Quantos dos sonhos individuais não envolve direto ou indiretamente pessoas que são próximas ou distantes? Sim, com certeza. Né? E aí, parando para pensar sobre o legado, quem é que você quer inspirar? Exatamente. Como é que você quer ser lembrado? Exatamente. E isso tudo, né, eu acho que contribui de fato para a saúde emocional da pessoa mais idosa, né? Ela colocou aqui a psicanálise, novamente colocou, lembrou Cortella, do Qual é a Tua Obra? Você já viu esse livro? Não, a Juliana é uma querida, é uma colega. Bem-vinda! Bem-vinda, Ju! Mas é uma questão, assim, que precisa ser olhada, né? Tem que ter um olhar também. Porque senão, novamente, a gente esbarra na questão do eu quero ter, eu quero conquistar, mas se eu paro para pensar, velhice, morte, desligamento, perda, qual é a memória que vai ficar de mim? Como eu vou ser lembrado? É o que o Felipe colocou aqui. Como você gostaria de ser lembrado? Exatamente isso. E a Vera também colocou aqui. Temos que procurar fazer boas escolhas. Tudo está interligado. Exatamente, Vera. É isso que o Rafael estava falando. De como as nossas boas escolhas e as sementinhas que a gente vai plantando ao longo da vida, a gente vai colher esse fruto e esses louros dessas boas lembranças e boas escolhas que a gente fez lá na frente também, né? Para ter uma velhice mais estruturada, mais satisfatória, com mais autorrealização, né? Sem pensar, nossa, o que eu fiz da minha vida, né? Sem ter aquele vazio existencial, né, Rafa? É algo que é muito bacana de se olhar, que muitas vezes eu esbarro em consultório daí, geralmente as pessoas se questionam sobre o que elas não fizeram, sobre como é que elas vão resolver algo, está sempre relacionado ao futuro, né? Mas eu paro para pensar e fazer uma analogia. Quando você vai numa biblioteca ou numa livraria, você escolhe o livro que tem capa bonita, geralmente, ou aquela que chama sua atenção, ou, de repente, o autor que escreve muito bem aquela história, ao ponto de você ficar preso àquela história. Ainda que seja uma história que você já leu, sei lá, 30 vezes. E fazendo uma aproximação com a história, com a vida, nós somos o nosso próprio livro para a história de vida. Quando a gente para pensar, tem que fazer boas escolhas, né? Você está falando. Mas o que seria fazer boas escolhas, né? Começa com questões de que talvez o bom está relacionado com aquilo que é aceitável para o mundo. Mas eu paro para pensar de uma forma assim mais individualista, né? Individualizado, aliás. Nem tudo que é bom para mim é bom para o outro. Às vezes o meu remédio é um veneno para o outro e o inverso também. Como fazer? Muitas vezes eu encaro isso como a pergunta da pergunta feita. E aí a terceira pergunta a ser feita o que é que te faz bem? Como é que você quer reler a história da sua vida?
Essa é a pergunta verdade. que às vezes a gente está fazendo sobre como é que eu quero chegar lá na velhice. Qual é a história que eu quero ler quando eu estiver lá também. Muito interessante. Não, as escolhas vão dar sequência ou continuidade nessa história ao ponto de você alcançar ou não qualidade de vida ou não. Exatamente, é isso mesmo, Rafa. Muito interessante essa reflexão. Gente, quanto tempo que a gente tem aqui? Eu tô sem relógio agora. Quanto tempo faz que a gente está? Olha, 5 para as 9. Gente, aqui já vai encerrar já daqui a pouco, tá? Então, olha, eu quero agradecer. Foi muito rápido, né? Passa muito rápido, né, Rafa? Boa. Então, eu quero, olha, de verdade agradecer essa participação, Rafa. Eu acho que você contribuiu demais aqui com informação, com reflexão sobre isso. E com certeza as pessoas gostaram aí bastante. Estou vendo os comentários. Gente, qualquer coisa, vocês querendo, essa live aqui ela vai ficar salva aqui no meu perfil, se quiserem assistir depois das 24 horas, depois tá aqui, né, Rafa? E sim. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Olha, o Instagram hoje em dia tem todas as informações, desde telefone, endereço, tem meu site, tem meu e-mail, meu arroba é o @arquepsi, tudo junto. Eu não achei você lá no Instagram. Joga no Google, Rafael Fábricas de Oliveira, psicólogo. A primeira pessoa que apareceu é o Rafael de Taubaté. Eu gostaria de agradecer o convite, primeiro da Guta, né? Fazia muito tempo que eu não havia. Eu para matar um pouquinho ali do sentimento de saudade, que, né? Aquela a gente está se vendo. Foi muito especial o convite. Fiquei muito surpreso, fiquei muito honrado, me sentindo muito importante. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que, de alguma maneira, participaram das enquetes, que estão online. Nem todo mundo consegue entrar para ver ao vivo, mas pode ver, porque vai estar no perfil da Guta também. Muito obrigado para todo mundo. Gente, muito obrigada mesmo, obrigada. Ainda bem, é bom saber, né, que a gente contribuiu, a Vera colocou aqui agradecendo. O prazer é nosso, né, Rafa, de compartilhar reflexão, conhecimento. E vai ficar aqui para quem quiser rever. A Vera falou que quer rever, porque acho que ela entrou mais do meio para o fim. Vai ficar aqui salva, tá? E, gente, vocês tendo dúvidas ou querendo saber mais sobre isso também, podem entrar em contato com o Rafael. Eu deixei escrito ali o @arquepsi. É só vocês procurarem aqui no Insta e ele vai atender vocês com a maior disponibilidade, né, Rafa? Sim, com toda certeza. Estamos aí para isso, né? E vamos fazer novas lives também. Claro, por que não? Vamos. Então, vocês vão sugerindo temas, assuntos, coisas que sejam de interesse de vocês, né? Para eu e o Rafael a gente colocar aqui, debater com vocês coisas que vocês queiram saber mais, ouvir mais, né? Ou tenham dúvidas sobre. Porque aqui a gente faz assim, né? Tem que ser interativo. Tem que ser útil para vocês. Fiquem abertos aí, sugestão de temas também, né? Não Exatamente. Precisa ser só envelhecimento, só questões mais angustiantes, vamos dizer assim. Exatamente. Gente, boa noite para todo mundo, porque vai encerrar aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Rafa, um beijão, adorei demais, viu? Foi ótimo. Depois a gente se fala mais. Tá bom, beijo. Tchau, gente.